Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você consegue me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui no podcast, no YouTube, no Spotify, onde você preferir nos ver e nos ouvir. E nós vamos para mais um episódio hoje. Hoje a gente vai falar, Sancler, um pouquinho sobre as possibilidades, né, de um intensivista, né, de quem trabalha na UTI, um pouquinho para além da UTI, né? Eu vou tentar dar, antes de apresentar nosso convidado, vou tentar dar um exemplo, assim, né? Quem nunca estava ali na UTI, de repente subiu um paciente para a UTI, e aí a gente ficou com aquela cara de tipo, nossa, será que esse paciente precisava ter vindo para a UTI mesmo? Né? Será que não dava para ter resolvido, né? Ou às vezes até a gente manda esse paciente para algum lugar de alta e de repente aquele paciente volta com alguma coisa que já tinha-se também, né, de alguma forma delineado ali na UTI. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que tem aí surgido, né, a respeito disso. E para falar com a gente, então, sobre essa visão para além da UTI, a gente tem um convidado super especial hoje, o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz com a sua participação. O Bruno, ele pode falar com a gente sobre esse assunto, porque ele tem vivido essa mão na massa, né, a respeito disso. Segundo corre lá pelo hospital, né, um sonho antigo do Bruno e que agora também tem acontecido no nosso hospital. Então, estou muito feliz, Bruno, com a sua presença aqui. Muito obrigada. Deixo aqui o espaço para você se apresentar para todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, viu, Débora, você e o Sancler também pela a possibilidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né, e, enfim, eu acho que vai ser um momento bacana para a gente falar sobre isso. Eu sou médico intensivista, eu me formei em Florianópolis e vim para São Paulo fazer minha residência aqui em São Paulo, acabei ficando por aqui, e aí estou aqui, já tem mais, agora vou fazer 10 anos esse ano aí de Hospital das Clínicas já como assistente, né. E nesse período eu assumi duas funções principais, uma de coordenação das UTIs clínicas, que atualmente eu ainda estou nessa função, e em alguns momentos como supervisor da residência, como vice, e também como supervisor da residência de medicina intensiva, né? E, enfim, acho que esse processo foi um aprendizado muito grande. E aí agora eu estou direcionando um pouquinho mais minhas atividades também para a parte de pesquisa, tanto internamente quanto externamente, e focando nisso, né? Bom, eu acho que é o meu cenário de prática atual, né? Também tem outros cenários aí de prática, mas ainda consigo manter, vamos dizer assim, 1/3 de assistência, 1/3, mais que 1/3, né, em pesquisa e um pouco de gestão aí que ainda faz parte da minha prática. Faz tudo, né, Bruno? Eu procuro o Bruno, assim, por diversos motivos, inclusive o último foi o podcast, né? Acho que o Bruno também tem esse papel, né? Ele não falou, mas dessa divulgação científica também, de alguma forma, né, Bruno? Seja nas comissões, né, na AMIB, né, forte na pesquisa, né? Na revista, né? Então acho que é isso, faz um pouco de tudo e aí consegue claramente contribuir muito com a profissão e principalmente com a nossa área, né, de intensiva. E aí, Bruno, a gente trouxe você por um motivo especial, né? A gente queria falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Sabe que o ano passado eu tive num congresso que foi na Irlanda de fisioterapia, né? De reabilitação, na verdade, em pacientes de UTI. E vou te falar que foi a primeira vez que eu ouvi, assim, o termo UTI sem paredes, UTI sem fronteiras. Ele veio, assim, um pouco por vamos tirar os pacientes da UTI e reabilitar lá fora, né, que era mais o nosso foco, mas ele também veio, assim, no sentido, pensando na fisioterapia, né, o quanto a gente, como fisioterapeuta de UTI, poderia contribuir de uma forma mais horizontal, digamos assim, né? Tanto no antes desse paciente vir para a UTI, quanto no depois. E aí, naquele dia, no simpósio lá, foi muito forte a conversa, por exemplo, com a parte de pós-alta,
falando, o pessoal que está na atenção primária, por exemplo, né? A gente consegue contribuir com a vivência de UTI desse paciente, com o que aconteceu. E eu achei muito legal, né? E aí, por esse ano, né, conversando com o pessoal na UTI, né, as meninas me contaram que agora os residentes estavam passando por um programa ali, uma parte do programa no que vocês estavam, né, chamando, aí você pode falar o termo que você gosta mais também, desse UTI sem paredes, né? Na FIS isso não acontece ainda, né? Não é uma realidade para a gente. Então, por isso que eu falei, Sancler, vamos chamar o Bruno, né? Vamos ouvir o que eles têm para falar dessa experiência deles como médico, porque quem sabe chegue na gente também em algum momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bruno. O que é exatamente essa ideia, né, de UTI sem paredes, UTI sem fronteiras? Eu queria só, Bom, Bruno, antes de pode você fazer. começar a falar, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que é um prazer da gente no podcast poder lhe receber e discutir um tema tão importante assim. Queria dar parabéns pela iniciativa de ser um sonho antigo, então, esse projeto, né, para que isso se torne realidade. E dizer que a gente tem uma coisa no podcast que a gente sempre fica estimulando as pessoas a abrirem a mente, a abrirem a cabeça, para pensar um pouco além do que é o óbvio na terapia intensiva. E discutir sobre esse assunto, além de abrir as paredes e as portas, é a gente fazer o entendimento macro, que é o cuidado contínuo do paciente, né? A gente viveu anos e anos, as gerações anteriores de cuidados em terapia intensiva que eram segregados. Nós cuidávamos dentro da terapia intensiva e chegava um determinado momento que a gente soltava o paciente e falava, esse paciente não tem nada a ver mais com a gente, agora ele é de outro setor, de outra esfera de complexidade. Então, quando a gente pensa nessa UTI sem paredes ou sem fronteiras, a gente está entendendo e assumindo que o nosso papel se integra com o papel de quem está de fora e de quem vai reduzindo o nível de complexidade desse paciente. E até sobre o olhar das políticas de saúde, isso é muito interessante. O projeto contribui muito para a gente, né, fazer o esquema da política de saúde de referência e contra-referência. Então, a gente recebe os pacientes que vieram de níveis de complexidade menores, né, entendendo que a nossa especialidade da terapia intensiva necessita, naquele momento, para um cuidado de maior complexidade. E quando a gente entende que não necessitamos mais, a gente pode passar e contribuir para que esse indivíduo vá descendo os níveis de complexidade até que ele se insira novamente na sociedade. E os elos entre os níveis de atenção primária, média complexidade e alta complexidade conversem de uma maneira melhor. Então, é muito brilhante a ideia e ela tem todo o propósito do que é cuidar integralmente de uma pessoa, né? Então, parabéns pelo projeto e acho que a gente tem muita coisa interessante para discutir aqui ao longo do episódio. Aí eu volto para você poder falar o que a Débora lhe perguntou, né? Sobre qual é o nome mesmo e como é esse grande olhar dessa ideia. Bom, vamos... acho que é um tema bastante amplo, mas vamos tentar resumir um pouco as ideias aí, né? Acho que a ideia de o expertise do intensivista ser levado para fora da UTI, ela não é nova, ela já tem bastante tempo. Assim, acho que foi mais no final da década de 90. Eu não lembro agora o momento exato, né? Mas eu acho que para a gente na terapia intensiva, pelo menos na medicina, né, a gente tem como nosso principal benchmark assim, de qualidade os australianos. Assim, eles têm feito uma terapia intensiva de muita qualidade, com resultados cada vez melhores, apesar ou por causa das evidências que foram surgindo, neutras ou não, mas eles foram qualificando cada vez mais a assistência deles, né? E esse movimento de sair para fora da UTI, ele começou com uma ideia muito simples, que são os times de resposta rápida, né? Eu acho que esse é uma ideia simples. Você tem um paciente que está no momento que ele está deteriorando fora da UTI e você deve tentar reconhecer essa deterioração e dar um atendimento inicial para essa piora clínica. Então, é um pouco antes de vir para a UTI, né? A ideia é de a gente começar a atender o paciente antes de vir para a UTI. E os times de resposta rápida, assim, nos modelos, o australiano, o modelo inglês também, né, alguns outros modelos, frequentemente ele é liderado pelo intensivista, porque o intensivista, ao mesmo tempo, ele vai ter um pouco mais de noção das consequências quando ele levar o paciente ou não para a UTI. E o intensivista, nesses lugares, ele tem autonomia para decidir se o paciente deve ir ou não para a UTI também. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui nesse ponto de discussão, porque entende-se nesses locais que o recurso de UTI é escasso. Isso, eu falo que entende esses locais porque isso é bem variável, né, o quanto que há o entendimento em relação a isso. E que a gente deve levar para UTI os pacientes que tenham um melhor benefício, né?
E aí, os trabalhos com o time de resposta rápida, o que eles mostraram? Né? O principal efeito desejado dos times de resposta rápida é reduzir PCRs inesperadas dentro do hospital. Né? Esse é o principal objetivo. E para isso você tem que ter uma certa dose de ativação, você tem que ativar o time de resposta para detectar a deterioração antes que isso possa acontecer. É claro que vai acontecer eventualmente, uma arritmia ventricular que não tinha como ser prevenida. Né? Mas, como regra geral, é prevenir que chegue nesse ponto. E a gente tem até trabalhos, ensaios clínicos foram feitos, né? Claro, ensaios clínicos em cluster, né? Em conglomerados, e eles em si não conseguiram mostrar um efeito tão forte, mas quando a gente vê algumas séries temporais mostrando que assim, reduz esse evento da PCR, e o conceito tem um raciocínio muito forte, né? Então, um pouco dessa ideia de detectar antes de chegar na UTI no ambiente hospitalar, não tendo a ver muito com o pronto-socorro. E o que aconteceu com o tempo também é que, por exemplo, você está numa UTI que você tem lá seus 20 leitos e você tem um paciente que você não quer dar alta, porque é um paciente que você acha que é de alto risco de reinternação, uma das coisas que a gente gerencia, as reinternações precoces na UTI, mas ao mesmo tempo tem um paciente que acabou de chegar no pronto-socorro ou na enfermaria que piorou, que você precisa trazer para a UTI, que ele está com uma demanda de suporte maior. E, sei lá, você acabou de desligar a droga vasoativa de um paciente, a noradrenalina. Ninguém dá alta depois de 2 horas desligar na hora, né? Então, a gente geralmente espera, sei lá, cada hospital tem o seu raciocínio aí, se o paciente está numa clara curva de melhora, no dia seguinte mais já dá alta, se ainda tem alguma disfunção residual, talvez segure mais. E aí, com essa ideia da UTI extramuros, o que você pode fazer? Eu tenho alguém que vai poder fazer isso, vai poder continuar acompanhando esse paciente, então eu vou trazer esse paciente para a UTI, que está fora, que está precisando mais nesse momento, e esse aqui que ainda eu queria ficar de olho nele ainda, eu vou dar alta, mas eu vou continuar acompanhando ele. Então, eu consigo atuar nas duas alças, tanto no paciente que está vindo, quanto no paciente que está saindo. Né? E aí, assim, a ideia disso, acho que hoje que a gente fala muito de medicina baseada em valor, eu acho que é muito claro que é muito valoroso a gente poder fazer isso. Eu com a mesma quantidade de recurso, eu oferecer o atendimento que os pacientes precisam, né? Porque a gente sabe o maior gasto em saúde, né, pelo menos em UTI, em torno de 2/3 do custo de uma UTI é o RH, tanto o médico, enfermagem, quanto fisioterapia. E a gente aumentar leito de UTI é muito caro. A gente aumentar leito para receber paciente que tem uma probabilidade de necessidade da UTI pequena, financeiramente não faz sentido nenhum a depender de onde está o incentivo, né? Mas se a gente pensar como sistema de saúde, não é algo que seria importante, a não ser que você esteja represando pacientes críticos para fora da UTI. Né? Então, aí faria sentido você incentivar, né, a criação de mais leitos. Tá? Mas, assim, a quantidade de leitos de UTI que tem mundo afora é altamente variável. Os australianos, eles não têm a maior quantidade de leitos e eles têm os melhores resultados, justamente porque eles triam muito bem quem vai e eles tiram o paciente da UTI quando eles acham que não precisa mais, com essa possibilidade, né? Então, acho que a ideia é um pouco essa, a gente conseguir levar o expertise do intensivista para fora do seu casulo ali, de dentro da UTI. Aí surgiram vários nomes, aí tem UTI sem fronteiras, né, UTI sem muros, UTI sem paredes, UTI extramuros. Eu acho que o nome não é o ponto principal, né, mas eu acho que tem várias terminologias que a gente pode utilizar, e o importante é o conceito mesmo, né, de levar para o paciente crítico antes de vir para a UTI, né, se o paciente está piorando, levar o médico, no caso aqui eu estou falando de médico, mas eu acho que toda a equipe faria sentido estar nessa jogada. O time australiano, por exemplo, tem o enfermeiro junto, né, então a ideia é levar o expertise todo para fora da UTI para a gente já poder dar o atendimento até que disponibilize o leito da UTI, né. Então, assim, esse é o conceito geral. Não sei se a gente entra em outros detalhes, mas esse é o conceito geral. Então, a ideia pode ser aquele paciente que está para vir para a UTI e aquele paciente que está saindo. Então, são essas duas frentes, né? É isso. Tá. E eu acho assim, algumas pessoas até ampliam mais, né? A gente teve alguns trabalhos recentes trazendo, até eu acho que tem muito a ver com a fisioterapia, né? Levando para a reabilitação mesmo, de depois a gente acompanhar o paciente na trajetória toda de recuperação. Eu, pessoalmente, eu tenho uma questão com isso, porque assim, a gente ainda tem um déficit de médicos intensivistas para atuar na unidade de terapia intensiva. Então,
eu acho que a gente precisa, a gente ainda, assim, claro que ao longo da carreira eu acho que é bom ter essa possibilidade, né, uma pessoa que trabalhou 15, 20 anos na terapia intensiva e depois não quer mais dar plantão, enfim, quer redirecionar a carreira, talvez faça sentido essa pessoa seguir esse caminho, né, mas eu acho que a gente ainda não tem N suficiente para a gente sair de vez, né, para sair da UTI de vez. Né? Na fisioterapia eu acho que é uma área mais transversal, aí eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que vocês transitam, mesmo se formando para a terapia intensiva, o processo de reabilitação acho que acaba sendo bem mais contínuo do que o que a gente vê, né, no nosso propósito inicial. Não quer dizer que não seja importante nós, como intensivistas, sabermos os resultados dos nossos pacientes, claro, né? O paciente sobreviveu, mas ficou totalmente dependente, sem uma recuperação adequada. Aí, esse não é um desfecho bom para o paciente, né? Então, acho que a gente tem... É importante a gente saber, né, o resultado final, até para saber o que a gente poderia melhorar do nosso cuidado interno para ele ter um resultado final melhor lá na frente. Na fisioterapia tem uma coisa que chama atenção em relação a isso, é que a gente habitualmente não tem serviços especializados e profissionais especializados para receber esses pacientes pós-terapia intensiva, né? Eu vou citar aqui a PIX, mas no geral, esses pacientes pós-terapia intensiva. E aí acaba que eles chegam em profissionais especializados de outras áreas, e isso às vezes demanda, né, e aí, o que fazer com esse paciente agora? Então acaba que, e como você colocou, né, a gente é mais transversal, então o fisioterapeuta da UTI, ele também acaba se tornando fisioterapeuta especialista em reabilitar lá no nível da linha de cuidado esses pacientes que saem, porque a gente não tem esse outro tipo de profissional. Agora, a gente tem algumas dificuldades, Bruno, eu queria colocar uma pergunta aqui para você, em relação à dinâmica de hospitais, funcionamento e requisitos legais, né? Por exemplo, para a gente da fisioterapia. Se a gente vai na RDC 7, ela diz, o fisioterapeuta tem que ser exclusivo da unidade de terapia intensiva, ele não pode sair lá de dentro. E a gente tem problemas com os conselhos em relação a isso. O fisioterapeuta sai para ver um paciente, aí a fiscalização vai lá autuar o hospital porque ele saiu. Inclusive, isso é uma transgressão da evolução do que é o cuidado ao paciente, né? Eu não sei se vocês também passam por isso, mas essas questões de pontos legais, de onde tem que ficar, quem tem que atender, etc. Eu acho que interessante, Sinclair. Na residência eu tive a oportunidade de ficar um mês num hospital lá no Canadá, um hospital de trauma, um hospital Sunnybrook, lá em Toronto. E lá à noite, assim, o fellow de UTI, ele está de plantão no hospital para ver pacientes críticos, ele não está de plantão na UTI, tá? Então, todo paciente que chegou na emergência, é um politrauma que foi entubado, automaticamente a UTI é acionada para pedir vaga, mas para o intensivista já ir lá e descer e participar da decisão do que vai ser feito no atendimento inicial, tá? É claro que lá, é o enfermeiro por leito, né? Eu acho que a gente tem outras questões aí que a gente tem que levar em conta no cuidado. E, por exemplo, o papel do fisioterapeuta, tem o fisioterapeuta motor e tem o RT, vocês sabem como é lá na América do Norte, né? Então, o fisioterapeuta, o papel é muito na mobilização mesmo, na reabilitação funcional motora do paciente, né? Mas, enfim, eu acho que depende muito de como é desenhado. Aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa, tem algumas coisas a amadurecer, tem riscos, né, também, eu acho que dentro, assim, a Débora comentou, né, que é um sonho de muito, muito tempo, né? Faz tempo que a gente quer. Eu desde a residência, assim, quando alguém vinha pedir vaga, eu não conseguia decidir quem tinha que vir ou não, sem ir lá ver o paciente. Assim, olhar a distância, tem 3 pedidos, vou pegar esse que está em ventilação. Faz sentido. Muitas vezes pelas informações de alguém que não é intensivista, né? Alguém que não é intensivista está te dando informação nesse dia. Exato. Você se baseia em informações incompletas, muitas vezes, né? Então, assim, eu sempre senti a necessidade, incentivado também pelos chefes à época, e hoje eu tento incentivar isso também, assim, poxa, dentro do SUS a gente trabalha num cenário de escassez de recursos. Dificilmente a gente vai chegar no que é, sei lá, Alemanha, onde não falta leito de UTI para ninguém. A gente sempre vai trabalhar com escassez de recursos no SUS. Então, a gente sempre vai ter que triar. Isso é uma coisa que não é legal de dizer, mas nós sempre vamos ter que triar. E triar não é escolher, assim, envolve uma escolha, mas não é escolher o caso mais legal, o caso mais interessante. É o paciente que mais vai se beneficiar de vir para esse leito escasso, para esse recurso escasso. Mesma coisa quando você vai escolher, por exemplo, você tem uma fila cirúrgica, você tem que ter alguma forma de triar quem vai ser antecipado ou não, né, em alguma urgência, etc. Então, a ideia é essa. E
E para isso a gente precisa sair já para avaliar. E por que não nessa avaliação, para eu decidir quem vai vir, eu já não puder intervir ou sugerir intervenções, ou mesmo ter uma autonomia maior até para intervir, coisas que eu vou querer já fazer na UTI, eu já antecipo o tratamento, e com isso talvez eu ganhe 1-2 dias de internação que ele teria na UTI, eu vou ter a menos porque eu antecipei uma conduta adequada, isso sem falar claro, assim, pode ser que a minha intervenção vai realmente mudar a mortalidade do paciente, né? Eu não gosto de falar muito dessa forma, porque a gente está tendo, hoje em dia, na medicina, a gente tem a medicina de emergência, que é uma especialidade, a gente fala que é nova, mas já tem 10 anos aí de concepção aqui no Brasil, né? E fora do Brasil já há muito mais tempo, mas sem dúvida eles, assim, vai mudar completamente o cenário do paciente crítico, né? Você ter um emergencista atuando e dando o cuidado inicial adequado, mas uma vez que o paciente precisa de UTI, aí entra essa visão, o intensivista tem que já estar junto, né? Porque a gente se preocupa muito com o que vai acontecer no dia seguinte, dali a 2-3 dias, a gente tem uma visão mais longitudinal que a gente é treinado para isso, né? O raciocínio nosso é focado nisso. Então, acho que dentro da terapia intensiva, assim, as possibilidades são enormes, e eu acho que é muito valoroso porque, assim, é você levar o profissional que se formou para cuidar desse tipo de situação para onde o paciente estiver, e não o contrário, né? Quando o paciente conseguir ele estar num cenário onde ele vai receber aquilo que ele idealmente deveria receber, né? Bruno, eu achei muito legal como você começou, né? Que é pegar a expertise, né, e oferecer onde ela precisa, né? Essa ideia é muito legal, porque eu conversando com o pessoal que já está vivenciando isso, né? Eles estavam dando exemplos da enfermaria, né? É o que você falou, eu acho que talvez agora, com essa coisa da emergência, né, de médicos emergencistas, isso não fique tão gritante, apesar de que o olhar é bem diferente, né? O emergencista ele tem um olhar bem para resolver ali, né? Enquanto a gente já está olhando, né, os próximos passos. Mas elas estavam falando da enfermaria, né? E aí a enfermaria é outra possibilidade, né? Assim, de repente um paciente que está lá e que às vezes chega pra gente e a gente fala, puta, se não tivessem feito aquilo, né? E é isso, não é uma questão de certo ou errado, é a expertise de cada um. Às vezes a pessoa que está ali na enfermaria, o paciente começou a gravar, ela não tem essa expertise, né, de se ligar que tal medicação ou uma quantidade X de soro pode dar ruim, né? Então tem a questão da enfermaria também que está sendo legal, né? Isso é importante, né? Porque assim, a gente é treinado para reconhecer disfunção orgânica, enfim, para identificar heterogenias, né? A gente está o tempo todo preocupado se a gente está fazendo alguma coisa heterogênica. Não que as outras especialidades não estejam, mas não é tão frequente. Então, eu acho que a gente consegue antecipar várias coisas levando esse nosso expertise para fora, e aí, assim, as consequências são múltiplas. Uma é assim, eu antecipo uma conduta de um paciente que realmente precisaria ir para a UTI. Ou não, eu fui lá, identifiquei que era uma complicação que eu acho que tem potencial de reversão. Então, qual seria o tratamento nesse caso? Você vai lá, intervém, ali a 4-6 horas reavalia, resolveu, não resolveu, ou você continua observando fora, porque você acha que ele não precisa estar com monitorização contínua, etc., você mesmo continua acompanhando, ou o paciente vai ser transferido à UTI, porque assim, está demandando demais da equipe para dar conta do recado fora, né? Então, acho que tem várias possibilidades. Então, eu queria só fazer um adendo aqui, né? Eu acho que, para falar como eu tentei falar um pouquinho antes, eu acabei esquecendo, né? É um sonho de longa data, não é meu, tá? Eu acho que isso é de todos nós aqui que temos nos dedicado a estudar e capacitar e formar mais intensivistas. Mas, assim, envolve um pouco de sorte, um pouco de planejamento, né? Como tudo na vida. E muito de trabalho, né? Exato, mas eu acho que, assim, o que eu diria sorte? Assim, eu acho que agora a gente tem uma massa crítica de pessoas com uma visão bacana de como fazer isso. Aí eu queria até citar aqui o Gabriel, a Caterina e a Nicole. Os três eles puderam dedicar tempo deles e aceitar o desafio, que eu acho que nem todo intensivista quer ir para fora, né? Quer aceitar isso, porque a gente sai muito da nossa zona de conforto. A gente, dentro da UTI, assim, uma UTI de hospital escola, uma UTI fechada, você faz o que você quer, entre aspas, claro, você vai ter que negociar muitas coisas, mas é muito confortável você estar no seu ambiente. A UTI está
você deu alta, não saiu, está tudo travado, está tudo bem, a UTI está tranquila, né? E você vai arranjar confusão fora da UTI, onde tem paciente piorando, você vai ter problema mais para resolver. Então, acho que é importante ter pessoas que tenham esse interesse, né? Os residentes toparam a ideia aqui, né, de participar disso. A instituição entendeu a necessidade, e a atual diretoria executiva aqui do hospital viu isso como um projeto valoroso mesmo, né? Claro, a gente tentou fazer isso se enxergue, mas é importante ter o apoio institucional. E claro, e assim, foi o momento que a gente conseguiu unir as coisas, né? A gente teve uma transição agora da residente de terapia intensiva também, então é um estágio que a gente quis deixar para o terceiro ano, os residentes mais maduros, porque a gente está fora, a gente não está na nossa casa, entre aspas, né? Você vai no ambiente onde é a casa dos outros, então você tem que ir lá com muito respeito, né? Uma posição de interconsultor, que a gente não está na posição como é na Austrália ou na França, ou sei lá, em outros lugares, onde o intensivista diz se vai ou não. E a gente nem quer ir nessa posição, porque é muita responsabilidade também, né? Então a gente quer ir na ideia de ajudar, né? E felizmente a gente conseguiu ter uma equipe aí para chegar nesse ponto. E o que é um problema, que é um risco que eu vejo, né? O conceito ele é super válido, e aí entra um pouco no que você falou, Sinclair, dos conselhos, assim, ele pode ser facilmente desvirtuado. Então, por que eu acho que aqui a gente está conseguindo fazer? Porque a gente tem uma equipe dedicada para fazer isso, e é como os australianos fizeram, tem uma pessoa de plantão só para fazer isso. Ela pode ajudar na UTI também? Claro que pode, se ela estiver ociosa, né? Inclusive faz sentido ser da mesma equipe da UTI justamente por isso, porque se tiver no momento que está ocioso, ela está auxiliando internamente dentro da unidade de terapia intensiva. Mas se tiver muita coisa a fazer fora, beleza, ninguém vai contar com ele, então, mas a UTI funciona sem aquela pessoa, entendeu? E não vai gerar uma carga de trabalho excessiva para o profissional lidar com isso. Então, o meu receio é nessas iniciativas que tem tido elas vêm com a ideia de assim, aumentar a eficiência do sistema, mas às vezes é um corte de gastos que vai transferir para o intensivista essa responsabilidade, e sem ser uma pessoa que está contratada só para aquilo, né? E a outra coisa que não pode misturar também é o conceito de hospitalista, que também não, se falar com os próprios hospitalistas, eles vão falar que não é bem isso que é o conceito de ser hospitalista, né? Mas assim, sei lá, ser chamado para prescrever uma dipirona, para avaliar uma dor leve, uma coisa que quem está vendo o paciente no dia a dia que teria que resolver. A ideia do sistema não é essa, é identificar e tratar o paciente crítico, o paciente grave, né? Que está, como a Débora falou, que está gravando ou no ambiente de enfermaria ou que chegou grave pela emergência, né? Tá? Acho que é mudar o conceito de o intensivista trabalha na UTI, o intensivista trabalha para pacientes que necessitam de cuidados críticos. A UTI é esse lugar que você concentra, mas existe a possibilidade de outros locais. Eu ia até trazer para uma discussão que a gente faz muito aqui, é que os profissionais precisam pensar muito além das habilidades técnicas, e isso se encaixa perfeitamente numa das soft skills, que é a resolução de problemas. Então, o que a gente está fazendo a gente sabe que existe isso conceitualmente no Brasil e na prática, que eu mando o paciente para a enfermaria, mas não necessariamente eu confio na equipe da enfermaria para tratar o meu paciente. Eu espero ele ser readmitido, já sabendo, porque ele era um paciente de alto risco de readmissão, mas eu entrego na mão de uma equipe, já esperando para criticar a equipe. E aí o profissional que pensa em resolver o problema, é muito mais fácil eu pensar, eu vou entregar, vou liberar um leito e vou ajudar aquela equipe lá tomando a decisão, porque eu tenho essa habilidade de conduzir esse paciente, né? Então, é um baita de um avanço do ponto de vista de soft skill dos profissionais intensivistas de resolver problemas. Aí é lógico que, como você colocou, né? A gente precisa pensar em quantidade de profissionais, quem vai receber, porque não pode ser simplesmente o intensivista sai, quem fica na UTI? Mas eu vou pagar uma pessoa a mais, talvez não, né? Eu acho que até se podia falar um pouco sobre isso. Quando bota na ponta do lápis, você ter esse profissional a mais que faça essa UTI extramuros, ele vai reduzir o número de internações desnecessárias, o número de readmissões desnecessárias, e isso para o hospital é vantajoso. Talvez a gente ainda também fique muito preso no olhar unitário, né? Valor unitário, valor do momento, e eu não consiga pensar no investimento a longo prazo. Você pagar uma equipe de profissionais intensivistas para fazer isso, eu tenho certeza que é mais barato do que todas as admissões e readmissões desnecessárias que a gente tem. Exato. Então, assim, é um baita de uma capacidade de resolução de problemas, né? Exato. Eu acho que você trouxe até uma coisa que, quando nós conversamos inicialmente, né, quando foi começar assim, olha, a gente está lá para ajudar a resolver os casos, né? Não é para, assim,
a valorização da especialidade, a triagem até, né, no caso, isso tudo é consequência, porque o que a gente está lá é para ajudar a resolver os casos. Então, se o paciente melhorou, ótimo. Se era um paciente que nós, como intensivistas, entendíamos que ele não se beneficiava de UTI por ser paliativo, vamos começar a ter essa conversa já antes, mas não vamos, aqui no nosso caso, a nossa ideia não é a gente barrar o pedido de vaga de UTI da equipe. Eu até acho que a gente deveria chegar nesse ponto, porque o que acontece na prática, né, assim, quando você tem um paciente que está piorando, você pede a vaga de UTI, alguém vai ter que resolver conseguir o leito. E às vezes, se as pessoas falam assim, olha, gente, se eu levar para UTI, eu não vou resolver, esse paciente não... A UTI não vai mudar o resultado do caso dele, né? Então, isso não é infrequente. Deixa a discussão só para quando ele já está dentro da UTI, né? Agora a gente vai discutir sobre os cuidados paliativos. Exato. Mas isso, assim, isso é muito difícil na prática, porque às vezes tem divergência de leitura, né, do caso, então isso é bem complexo de ser feito na prática, né? Mas a gente já teve experiência de casos que eventualmente o paciente foi entubado e foi feita a extubação paliativa na enfermaria, com o intensivista, junto com a equipe de cuidados paliativos, junto com a equipe assistente que tinha pedido a vaga. Então isso é possível, e fazer de uma forma harmoniosa com a família, com as equipes, e você evita uma internação desnecessária na UTI e você garante o recurso para quem mais se beneficiaria, né? Isso é muito difícil, porque tem muita questão bioética aí envolvida também, né? Eu acho que sem dúvida assim, a criação desse estágio para a gente vai ser uma fábrica de aceleração de soft skills dos intensivistas de informação, porque eles vão lidar com muitas situações complexas e cenários de difícil de resolução de conflitos, né, de negociação, enfim, então isso vai ser muito bacana. Tem sido já, né? Isso que eu ia comentar, né? O Sinclair falou, né, da resolução de problemas, mas eu tô aqui pensando, né? Se você parar para pensar, é super complexo. E aí é o que eu acho mais legal, assim, né? É uma quebra de paradigma atrás da outra, somado a vários ganhos, né? E a gente estava até falando aqui, Bruno, no off, né? O quanto eu trabalho com educação, né? Você sabe, Sinclair como professor, o quanto a gente acha muito legal essas coisas estarem dentro da formação, né? Porque é isso, pensa, é um médico que precisa, primeiro, saber muito da parte técnica, né? Porque ele precisa saber, nossa, se der isso de volume, se entrar essa medicação, na verdade, você vai complicar o caso, mas ele também precisa ter um monte de outras habilidades, porque eu conversando um pouquinho com o pessoal que tem feito, né, essa coisa da comunicação, né, eu até brinquei com um deles, eu falei assim, gente, como vocês estão fazendo para as pessoas não acharem que vocês estão mandando nelas, né, mandando na conduta do outro profissional, né, então tem essa coisa, né? Essa coisa da comunicação, de até onde eu posso ir, como eu posso falar, né? Então, eu achei muito interessante isso, né, Bruno? Tem muitas outras habilidades. E a gente fala muito isso no podcast. Quando a gente começou o podcast, a ideia sempre foi essa, né? Vamos abrir a cabeça para entender que a gente não é feito só da parte técnica, né? A gente é uma boa parte técnica com muitos soft skills. E acho que é isso que você falou. Eu imagino que quem sair formado por vocês nessa realidade vai sair assim muito à frente em todas essas, né? O que você acha assim dessa parte de soft skills relacionada a isso? Olha, eu acho, sem dúvida, eu acho que é um cenário onde isso vai precisar ser exercido e vai ser treinado, né? A gente, assim, felizmente eu venho de uma escola onde eu tive a oportunidade de aprender isso. Eu acho que eu poderia melhorar mais, né? No dia a dia, na atuação médica, até na atuação como gestão, e eu acho que é essencial, né? Eu acho, especialmente comunicação mesmo, a gente aprender a se comunicar melhor de uma forma adequada, saber discordar, né, de uma forma adequada, e saber criar consenso nas situações onde isso acontece, né? Para a gente ir para frente e não travar as situações, né? E assim, no meio médico as especialidades têm um certo receio, né, de que você está, assim, às vezes invadindo um campo de espaço da pessoa, né, mas eu acho que ao mesmo tempo, para mim é muito claro, assim, quando a gente vai ver os países onde a terapia intensiva vai bem, isso faz parte da prática, então eu não vejo como a gente fugir disso, eu só acho que a gente tem que saber fazer isso bem feito, a gente não pode, como intensivista, já assim, eu sou intensivista, eu entendo da fisiologia, eu entendo de ventilação mecânica, tal, eu que sei resolver os casos. Não, você tem mais experiência, porque você vê isso todo dia.
Então, por isso que eu falo muito da ideia de levar o expertise, e ao mesmo tempo, não só expertise técnico, mas o expertise de comunicação, né, de resolução de conflito entre equipes e com família até. Mas enfim, hoje em dia, por exemplo, aqui no nosso hospital, né, Débora, aqui no HC, a gente tem equipe de cuidados paliativos, tem equipe de hospitalistas, agora nós estamos fazendo isso, então são várias equipes que tem que direcionar para o cada um faz melhor, né? Então, acho que tendo uma visão dessa, você consegue entregar o melhor para o paciente, que é o nosso objetivo final de trabalho, né? A gente entregar o melhor de cada especialidade, cada área de atuação aí para o paciente que a gente está cuidando. Eu acho que é tipo, eu gosto muito de futebol, eu fico imaginando que é como um time de futebol, né? Você tem jogadores, cada um joga na sua posição, mas tem jogador que rende mais quando você deixa ele livre, né? Para fazer mais de uma posição, para ele executar mais de uma responsabilidade. E é isso, no final das contas, se você entrega na mão de quem tem maior domínio sobre o assunto, o resultado é melhor para quem recebe, né? Que é o paciente. Há anos eu dou aula sobre ventilação mecânica. O pessoal pergunta, mas quem é que deve ventilar o paciente? Eu falo, quem dominar melhor a ventilação mecânica, porque é uma temática que está na mão de vários profissionais. Eu, como paciente, gostaria de ser ventilado para aquele profissional do dia que saiba mais sobre o assunto, que saiba conduzir melhor. Eu acho que vai bem nesse direcionamento. E aí tem uma pergunta que a gente usa muito aqui no podcast, Bruno, eu queria fazer para você. A gente está falando sobre, né, soft skills, sobre envolver os profissionais, dar o melhor de si. Como é que a gente pode começar a pensar nisso? Porque eu sinceramente acho que é a evolução e é o que vai acontecer, como você já citou, que vários locais de assistência de altíssima qualidade dentro da terapia intensiva já adotam esse formato, então é inevitável que uma hora chegue, talvez por estarmos no Brasil a gente atrase um pouco a chegada das coisas, mas vai chegar. Como é que a gente pode trabalhar isso na formação dos profissionais? Né, pensando do ponto de vista, por exemplo, graduação médica, graduação em fisioterapia, se a gente tem um ensino tão segregado por áreas, né, tudo nosso no ensino é área. Você tem a aula de terapia intensiva, você tem a aula de fisioterapia respiratória, você tem a aula... Como é que a gente pode melhorar isso dentro da formação profissional? Porque na residência, ok, é interessantíssimo o que vocês estão fazendo, mas estou querendo saber o que a gente pode fazer um pouquinho antes, para já começar a botar isso na cabeça das pessoas em formação. Perfeito, cara. Eu acho que assim, eu acredito muito no potencial transformador da educação, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos de iniciativas. Assim, às vezes você já tem uma coisa estabelecida, você vai tentar gerar uma mudança, é muito, muito difícil, porque as pessoas aprenderam de uma forma e elas vão replicar aquilo que elas vivenciaram e aprenderam, né? Então, colocar dentro da formação é essencial, é um investimento de longo prazo, né? Para você mudar o futuro, né? Enfim, eu acho que dentro da graduação, olha, na medicina a gente está vivendo uma crise agora pelo excesso de faculdade de medicina, né? E a formação médica tá muito em risco, assim, né? Eu não sei como que está na área da fisioterapia, mas eu acredito que assim, tanto o ambiente da terapia intensiva, o ambiente da emergência, eles são ambientes muito ricos para aprender aquilo que é mais comum, que é mais frequente, aquilo que é grave, né? Que o médico recém-formado pode ser que ele vai ter que, pelo menos, reconhecer essas coisas na prática, né? Então, são ambientes que faz muito sentido tá em conjunto, mas eu acho que a melhor forma de aprender, né, soft skills especialmente, eu vejo dois principais formas. Aqui eu não estou falando como alguém que estuda a fundo o ensino médico, mas é exemplo. Então, os profissionais que estão trabalhando em instituições de escola, eles têm que dar o exemplo de como se portar nesse tipo de situação, né? De ter o interesse, de ter a curiosidade de, putz, vamos ver esse paciente lá, o pessoal pediu, é um caso super complexo, eu mesmo teria dificuldade, poxa, eu vou lá para eu ver e ajudar eles lá, né? Com uma cabeça nesse sentido, né? E o segundo, claro, feedback, né? Eu acho que hoje a gente fala muito sobre feedback, mas ser assertivo no feedback também quando a gente vê atitudes inadequadas desde a graduação, ser mais assertivo, né? A gente, na residência, a gente tem passado por isso, mas eu acho que são as duas formas que eu consigo ver. No momento que a pessoa está no aprendizado prático ali do internato, ter bons exemplos de pessoas que façam isso e de ter um feedback de como se portar, né, nesses cenários. É como eu consigo imaginar. Posso estar falando besteira aqui, tá, mas é o que eu vislumbro. Não. Eu acho que é perfeita a sua resposta. A gente discute tanto isso aqui, do quanto o profissional
é o docente, né, que é o formador ali na base, ele tem que mostrar para o aluno o que é a realidade e como a realidade deve estar caminhando para ser. Então, essa questão do exemplo, ela é fantástica. Então, até porque se eu sou aluno, né, vocês estão levando o residente dentro da sua formação para vivenciar isso na prática. Então, para esse residente, quando ele terminar o seu processo de formação na residência, isso é algo que faz parte do dia a dia dele. Diferente de algum colega que se formou há 10 anos atrás e que nunca viu falar a respeito do assunto. Então, esse vai ter mais dificuldade de sair dessa zona de conforto dele, de mudar os seus hábitos. Então, falar isso lá na graduação é extremamente importante, e essa é uma dica que a gente leva agora para os professores que nos escutam, né? Se você não tem esse hábito, comece a entender, comece a procurar mais sobre o assunto, porque se isso está no futuro, é nosso papel, quanto formador, fazer com que os alunos tenham acesso a isso também. É extremamente importante, porque senão a gente vai formar alunos que, quando chegar lá e forem solicitados a fazer esse tipo de coisa, olha, vou dar o exemplo da fisioterapia. Você é fisioterapeuta, você vai dar alta para um paciente ainda com limite, uma reserva respiratória péssima, e que muito provavelmente ele vai precisar de um suporte ventilatório não invasivo lá dentro da enfermaria. Ah, mas o pessoal da enfermaria não consegue conduzir isso, certo? Aí você tem que organizar junto à equipe para que você continue até que ele saia dessa zona de baixa reserva. Então, o professor precisa mostrar isso também para o aluno, para o residente, para todo mundo, né? Então, eu acho que é fantástico, a colocação ela é importantíssima. E eu acho que essa fala do Bruno, ela é muito bacana no sentido de isso, é abrir a cabeça, né? Eu gosto muito de estar, né? Eu acho que eu sou cercada de pessoas como o Bruno e outras pessoas que eu e o Bruno convivemos diariamente, de pessoas que, assim, têm a cabeça muito aberta, do tipo, porra, tá funcionando lá na Austrália, tá funcionando no seu. Por que a gente não tenta aqui, né? E não uma coisa do tipo, não, aqui é assim. Ah, lá funciona, porque veja bem, lá tem dinheiro, lá tem não sei o quê. Mas calma, a gente não tentou fazer aqui. Será que aqui também não funciona? Às vezes de algum outro jeito, né? Então essa cabeça aberta, eu acho que ela é muito importante de quem está à frente, né? Porque é isso, por que os residentes compraram a ideia, né? Tô dando só o exemplo aqui nosso, né? Porque quem estava à frente estava encarando aquilo como uma coisa, olha que legal, né? Vai ser um passo que a gente vai dar, e não como uma coisa, ai, a gente vai ter que sair da UTI, a gente vai sair da nossa zona de conforto, né? E colocar barreiras. Então, acho que essa visão, né, de futuro, essa visão de quebra de paradigma, de onde o que funciona em outro lugar é muito legal, e é isso, é pelo exemplo de quem está liderando, né? Por isso que eu brinquei, porque quando me contaram, né, o que estava rolando, a primeira coisa que me falaram, o Bruno, né? Eu sei que não é só uma coisa sua, né, Bruno, mas também leve os seus méritos no sentido assim de a pessoa que está à frente que estava motivando, e por isso todo mundo está achando muito legal, né? Ô Bruno, eu só queria abrir um parênteses aqui. A gente tem nível de evidência, assim, o que tem a respeito disso na literatura em relação a resultados? Que acho que foi uma coisa que a gente não comentou. Isso, assim, o que foi mais estudado foram os times de resposta rápida mesmo, né, no pré-UTI ali, para identificar. Então, tem muito trabalho quase experimental, né, que assim, são séries temporais interrompidas, etc., alguns estudos em cluster mostrando redução de PCR, etc., e essa questão de ter um efeito dose-resposta mesmo, quando você está indo para fora da UTI, você tem que identificar mais paciente para evitar as internações, evitar os eventos adversos, né? Então, é onde a gente tem mais. Assim, o pós-UTI, por exemplo, os trabalhos são bem controversos, assim, tem muita gente mostrando que talvez não faça tanta diferença, mas aí eu acho que depende muito de como você implementar na prática, né? Assim, e de qual resultado você busca, né, também. Porque você não está buscando reduzir mortalidade, você está buscando eficiência, e mostrar melhora de eficiência às vezes é difícil, né, se você já está num sistema que está trabalhando no limite, né, mas assim, para um paciente que você conseguiu dar uma alta mais cedo, porque você se dispôs, né, depois eu continuo acompanhando para receber o próximo, você já está introduzindo eficiência no sistema, e deixando ele mais custo-efetivo, né? A gente está numa crise enorme agora na área da saúde nesse sentido, né? E acho que a gente não chegou a comentar também, né? Acho que tem os mecanismos de pagamento, né? Então é claro que os lugares onde o pagamento é fee for service não tem por que você fazer isso, né? É mais fácil, abre leito de UTI, interna mais, recebe mais pela internação. Então acho que depende muito do cenário onde isso se aplicaria, né? Eu acho que a gente está agora trabalhando no SUS, eu acho que é sempre gerenciando o pouco recurso que tem,
E nos privados a gente está com 2 modelos, né? Uns muito ainda no... Isso que eu ia perguntar também. Muito no fee for service, que daí faz sentido abrir mais dentro de TI. O que não faz sentido, né? A gente não tem pessoas qualificadas o suficiente para trabalhar em tanto UTI. A gente não tem. Então, ou as UTIs elas acabam se tornando enfermarias, profissionais, às vezes, que procuraram se qualificar, eles ficam insatisfeitos, porque eles querem ver paciente grave, não querem ver pacientes não tão graves, né? Ou, às vezes, um profissional que não se qualificou para estar dentro de uma terapia intensiva, e quando tiver um caso lá que realmente precise, vai sentir alguma dificuldade no manejo, né? Então, isso no cenário de UTIs assim, né? Agora, a gente tem o cenário agora também dos pagamentos em pacote aí, que tem gerado um rebuliço grande no sistema privado, e tem obrigado os gestores a falar, poxa, não dá, eu tenho que cortar custos. Aí por isso que eu estou falando, se for eu vou investir em ter uma equipe, um intensivista, um fisioterapeuta intensivista e um enfermeiro intensivista para fazer esse papel, para evitar abrir uma UTI a mais, e ver que efetivamente está dando conta do recado, né? Eu acho que tem que ver isso faz todo sentido, mas eu não posso desvirtuar o conceito para economizar, né? Aí você vai perder uma pessoa que queria estar trabalhando ali naquela área se ela começar a desvirtuar aquilo que ela se formou para fazer, né? Mas resumindo, você acha que isso vai pegar no Brasil? Vai acontecer? Você acha que vai, mas vai demorar muito? Né? Eu acho que vai depender muito do incentivo, né? De como isso for visto. Porque, assim, eu brinco que no Brasil a gente fica copiando os americanos eles se enfiam no buraco, eles vão cavando buraco e vão se enfiando no buraco mais fundo, né? Como eles têm feito. Eles acham que dinheiro resolve tudo. E eles começaram a não pagar quando tinha evento adverso, aí daqui a pouco começou o pay for performance de outras formas, aí eles inventaram o value-based healthcare e só está aumentando as despesas dos americanos. Eles não estão resolvendo. Todos os conceitos que a gente tem importado não estão resolvendo. Não adianta. O que a gente tem que entender é que o que a gente tem para gastar é fixo, não dá para aumentar. Claro que a gente tem que aumentar o financiamento do que é subfinanciado, mas o recurso não é infinito, ele sai do nosso bolso em última instância, né? Então, eu acho que o sistema de saúde suplementar ele está passando por uma reformulação. Alguns momentos isso beira os limites da ética aí, ou, a meu ver, né? A gente tem visto aí quantos processos alguns planos têm sofrido para fazer o que ele deveria fazer, né? Mas em outros cenários a gente tem o contrário, tem um sobreuso danado que daria para ser reduzido, né? Então a gente tem que chegar no meio termo entre não usar o que não é necessário, e aí isso se encaixa perfeitamente, e também não deixar de ter o mínimo necessário, né? Então, acho que encontrar um equilíbrio entre essas duas pontas, mas eu acho que está caminhando para isso. Eu não sei se eu não sei se a gente vai conseguir facilmente, né? Mas onde tiver um incentivo para que tenha um uso mais racional do recurso, faz todo sentido ter esse tipo de atividade, né? Aí depende de onde está o incentivo. Se o incentivo for o hospital faturar mais, aí faz mais sentido abrir mais UTI, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Eu acho que é difícil isso, é conseguir fazer o equilíbrio, né? Parece que você tem que espremer daqui, da linha dali, e aí você pega a evidência, mas a evidência não bate muitas vezes com a forma de gestão de recursos que a gente tem hoje, e aí alguém tem que abrir um pouco a cabeça. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Mas é interessante a colocação, e eu acho que essa questão do incentivo e entendimento, né? Até que ponto os nossos gestores, os nossos usuários, as nossas entidades profissionais estão entendendo o que é, que você falou no começo, a medicina baseada em valor. Então, quando a gente olhar mais para a medicina baseada em valor, talvez a gente consiga perceber que a gente precisa gerenciar para conseguir efetivamente implementar esse tipo de projeto, né? Que a gente vai fugir dessa questão simplesmente de gerar recurso e bota mais pacientes na UTI. Exato. Muito muito boa essa conversa. Para mim, assim, o que mais me soa bem de ouvir é essa ideia de, sabe, você falou no começo, Bruno, da nossa expertise favorecer, né, é como se fosse assim, né, você jogar aquela pedra e tendo aquelas ondas, né, um pouco mais para frente, né? Então, quanto é isso, né? A gente tem expertises que podem favorecer
não só dentro das quatro paredes ali das nossas UTIs, né? Então, muito legal. Bruno, muito obrigado pela conversa, assim, foi uma conversa muito gostosa e rica, né, de conteúdo. Acho que a gente gosta muito quando a gente pode trazer alguém aqui que vislumbre, né, coisas novas, um futuro, né? Então, para a gente foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é escasso, né, Bruno? Então, obrigada por ter doado um pouco do seu tempo. O Sancler vai agradecer e depois você pode finalizar. Se você tiver alguma sugestão aí para dar para o pessoal, enfim, né? A gente sempre termina aqui com alguma sugestão de livro, de leitura, ou qualquer coisa que seja que de repente impactou aí na sua vida, na sua trajetória profissional em algum momento. Então, se você tiver alguma coisa para deixar ou alguma mensagem, aí você fica à vontade. Mas muito obrigada, Bruno. Eu que te vejo no dia a dia, eu sei o quanto é caro conseguir uns minutos com você. Então, para a gente é uma honra ter tido você aqui com a gente. Obrigada e parabéns. Obrigado. Bom, eu queria agradecer também, Bruno, dizer que é fantástico a gente poder conversar com pessoas que estão envolvidas numa melhora pelo que a gente faz, né, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de propósito, do ponto de vista de desenvolvimento de classe e etc. Então, parabéns pelo seu trabalho, dizer que é uma honra a gente no podcast poder lhe receber para discutir esse tipo de coisa. Como Débora colocou, a gente sempre pensa em alguma dica e eu sempre fico deixando durante o episódio. E para mim eu já dei essa dica algumas vezes no Instagram, mas eu não sei se eu já dei essa dica aqui no podcast, que é um documentário chamado A Educação Proibida. É um documentário, se eu não me engano, da Argentina, que fala sobre como é a forma das escolas e por que a gente tem um modelo de séries, de provas, e aprende aqui para passar. E aí os autores do documentário, não é que eles criticam, eles colocam uma reflexão de será que a gente precisa disso, desse modelo que foi construído para a Revolução Industrial, será que ele se aplica no mundo hoje em dia? Então, para que as pessoas assistam e levem isso para a terapia intensiva, será que o modelo que a gente tem é o modelo que se encaixa hoje para as nossas necessidades quanto sociedade, quanto hospital e quanto profissional de saúde? Então, para que a gente possa refletir um pouco isso. Eu acho que quanto mais a gente refletir, mais a gente evolui. Esse é o nosso papel quanto ser humano aqui, né, nessa sociedade. Tá, Bruno? Obrigado, eu agradeço. Deixa a palavra para você encerrar e dizer que foi uma honra lhe receber aqui. Obrigado. Bom, eu também só agradecer vocês pela oportunidade. Acho que é um tema muito gostoso de falar, né? Eu acho que envolve um avanço da nossa prática e melhoria para o cuidado dos pacientes mesmo, né? Bom, eu não sei se é meio clichê. Um livro que me impactou muito é o livro Mortais, do Atul Gawande. Acho que é um livro, para quem não leu, vale a pena aí para a gente refletir sobre como nós conduzimos hoje o nosso fim de vida, né? Acho que tem outras coisas aí bacanas também, mas eu acho que é um livro bacana. E para os intensivistas que eventualmente virem o podcast aí, eu acho, primeiro assim, a gente tem que ter uma humildade muito grande de entender, nós não somos donos da verdade só porque a gente está acostumado a ver paciente grave de todo jeito, então acho que esse é o primeiro ponto, e a gente se despindo disso, né, é muito fácil ser o médico do dia seguinte, né, depois que já deu tudo errado e chegou na UTI, é fácil você identificar tudo errado. Então, acho que a gente primeiro tem que se despedir disso e aí ter coragem mesmo, acho que é o termo de ir para fora. Não vou dizer para vocês que eu não tive medo, ainda tenho, né, de receio de dar alguma confusão aí nesse processo, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de coragem mesmo para se colocar para fora da UTI, porque você vai estar se colocando, saindo bastante da nossa zona de conforto, do ambiente controlado da UTI, né? E muita gente procura a UTI porque sente isso, que é um ambiente mais controlado. Então, acho que esses dois pontos aí, tá bom? Bom, muito obrigado mesmo, fico muito feliz aí pelo convite. Tá, Joel. Muito bom. A gente finaliza por aqui, então. Espero que essa conversa tenha abrido a cabeça, né, de todo mundo que tenha acompanhado, tanto para sempre estar com esse olhar do o que vem por aí, né, que isso faz a gente crescer cada vez mais, e principalmente acho que com essa ideia de como a gente pode colocar a nossa expertise, termina então, de novo repetindo a palavra do Bruno, a serviço de todo mundo, em qualquer lugar, enfim, e achar essas oportunidades. Então, obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sancler. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.